Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Gênesis 26. Aleluias. Gênesis 26, o versículo 8. O tema desta palavra: restaurando a aliança dentro da família. Restaurando a aliança dentro da família. Gênesis 26, o versículo 8 e o versículo 9. Diz assim: e aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que, na verdade, é tua mulher. Como, pois, dissestes, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. Amém? Vamos ler o 10 também, para que nós entendamos mais um pouco. E disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Então, queridos, esse texto, ele fala de quando Isaque saiu da terra de Canaã, por causa de uma grande seca, uma grande fome que estava acontecendo ali na terra de Canaã. E ele foi para a terra dos filisteus, para uma terra chamada Gera. E ali, chegando naquele lugar, ele imaginou consigo: neste lugar nenhum homem desses teme a Deus. Nenhum destes homens conhecem a Deus. E Rebeca era uma mulher muito formosa. Rebeca era uma das Gisele Bündchen do nosso tempo. Ou eu posso considerá-la até mais bela do que Gisele Bündchen. Porque Rebeca tinha Deus, tinha o Espírito Santo que a fazia mais bela ainda. Uma mulher, quando ela tem Jesus na vida, quando ela tem o Espírito Santo de Deus na vida, ela tem algo mais agraciado. As pessoas olham para elas e vê algo diferente na vida delas. Queridos, um exemplo disso é quando você vai para o encontro com Deus. Quando você chega do encontro com Deus, se você é uma jovem, cuidado, que o inimigo vai usar as pessoas para ver aquilo que existe em você, que é o Espírito Santo, que te traz um brilho, que te traz um olhar, que te traz um semblante de felicidade. E aquilo vai atrair as pessoas a teu favor. E muitas das vezes esse olhar vai atrair um desejo maligno naquela pessoa para tentar te tirar da presença de Deus. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, ela fica mais bela. E isso era o que acontecia com Rebeca. E chegando ali, Isaque disse: vamos fazer igual meu pai Abraão. Quero dizer que você é minha irmã e eu sou teu irmão, para que não venha eu morrer por causa de ti, porque venha que nenhum destes homens teme a Deus, e por sua beleza queiram me matar para ficar contigo. Isaque não temia que alguém tirasse a sua riqueza, que tirasse os seus bens, mas ele se importava com algo, com a sua família. Isaque importava com o bem-estar da sua família. E diz aqui o versículo 8, que uma certa vez, eu creio que Abimeleque estava de olho em Rebeca, porque era muito bela a mulher. E de repente ele, olhando da janela, e viu Isaque, eu creio que em uma praça ou em algum outro lugar,
acariciando Rebeca, fazendo carinho em Rebeca. E quando Abimeleque viu aquilo, ele disse, mandou chamar Isaque e disse, que fizeste tu? Porventura poderia algum dos meus homens desse reino ter desejado, ter deitado com a tua mulher e tu tivesse trago maldição para nós? E naquele momento Isaque entendeu que ali existia temor de Deus na vida daquele homem. E de repente ele diz, eu disse isso porque não sabia se tinha alguém aqui que temia Deus. E de repente viria eu morrer. E quem iria cuidar dos meus filhos? Esaú e Jacó. E da minha esposa. Então, naquele momento, eles conversaram. E no decorrer do texto, depois você pode ler. E vai ver que eles fizeram ali um banquete. Comeram juntos. E fizeram uma aliança, dizendo, a partir de hoje, nenhum homem deste reino tocará em algo que é teu. E tu também respeitarás, tu também não fará mal a nenhum do meu povo. E aquela aliança foi acordada entre eles. E a partir daquele momento, Isaque pôde ter paz, mesmo em terra estranha, mesmo em terra inimiga, porque os filisteus naquela época ainda não eram inimigo do povo de Israel, mas depois tornaram-se inimigos do povo de Deus, porque eles desejavam sempre ter aquela terra, a terra que mana leite e mel. Vemos que Israel é um dos países bem antigos, e ainda hoje, depois de 3.000 anos que foi ocupado pela nação israelita, depois que saíram do Egito, aquela terra ainda produz leite e mel. É uma das terras que um pedaço de terra do tamanho dessa igreja, uma família consegue sobreviver de uma terra como Israel. Uma terra que já é cultivada há mais de 3.000 anos, aproximadamente 4.000 anos, e ela ainda jorra leite e mel. É uma das terras mais férteis, é uma das terras mais produtivas. Por isso que o povo é de olho e querem a todo tempo guerrear contra Israel para tomar aquela terra. Mas o que eu quero dizer sobre a aliança que Isaque teve, que ele fez com Abimeleque. Após aquela aliança ali, Isaque conseguiu ter paz, conseguiu ter a sua família ao seu lado. Isaque conseguiu cuidar da sua família em paz. O que eu quero dizer para você honre a sua aliança. Honre a aliança que você tem. Seja ela qual for, se a tua aliança é com Deus, honre a tua aliança com Deus. Se a tua aliança é com a tua esposa, com o teu marido, honre a tua aliança com o teu cônjuge. Se a tua aliança é com a tua igreja, honre a tua aliança com a tua igreja. Porque quando nós temos uma aliança, queridos, quando nós temos uma aliança, e principalmente com Cristo, nada e nem ninguém vai nos fazer separar do amor de Deus, vai nos fazer afastar do amor de Deus. Quando nós vivemos em aliança, nós temos prosperidade. Nós vemos no decorrer desse texto, depois que Isaque fez aliança com Abimeleque, ele teve paz na família, e o que aconteceu? Isaque prosperou naquela terra. Vem a prosperidade de Deus quando nós honramos a aliança. Viver em aliança, queridos, ter uma aliança. Aliança não é tão simplesmente essa aliança de ouro que às vezes a gente põe no dedo. E quando passa ali alguns dias do casamento, da lua de mel, você já não quer mais honrar essa aliança. A aliança ela é feita para que possamos honrar. A aliança é como um decreto. A aliança ela é feita para quê? Para não ser quebrada. Acho que foi no domingo que o pastor estava falando sobre aliança. Eu estava falando para minha esposa ali. Eu fiquei de pendurado num prego. Na minha aliança ela não quebrou. Então a aliança é coisa forte.
Um amigo meu, ele ia perdendo o dedo por causa da aliança, e a aliança não quebrou. Enganchou e ele ia caindo, cortou o dedo quase que ele perdeu o dedo. Ele pegou trauma, ele não usa mais aliança no dedo a partir desse dia. Ele colocou no cordão aqui no pescoço. Ele disse, nunca mais eu ponho ela no meu dedo. Ele ficou com medo de perder o dedo. Então a aliança é algo que não se quebra. A aliança é algo que é feito para toda a vida. Por que que a aliança de um casamento ela é feita de ouro? Para durar a vida inteira. Quando você faz uma aliança com Cristo, é para que ela dure para a eternidade. Quando você faz uma aliança com a igreja, é para que ela dure para sempre. Quando você faz uma aliança com a sua esposa, é para que ela dure para sempre. Alianças, elas foram feitas para não serem quebradas. Vemos o que Abimeleque disse para Isaac: que nenhum dos filisteus venha molestar a tua família, e que tu também venha fazer com que nós venhamos viver em paz. E depois que fizeram esta aliança, Isaac prosperou. E vemos que ali na terra filisteia, Isaac prosperou tanto que um dia Abimeleque chamou a Isaac e disse: vem cá, quero ter uma conversa contigo. Pega os seus servos, seu gado, tudo que tu tem, vai embora daqui, porque tu tem prosperado tanto, que tu já está mais rico do que todos os filisteus juntos. Queridos, quando nós honramos uma aliança, a prosperidade de Deus, ela vem. Nós crescemos. O que está faltando para nós prosperar? Eu não estou falando isso de prosperidade tão somente física, financeira. Eu estou falando de prosperidade espiritual. Quando nós honramos a nossa aliança, Deus nos faz prosperar. Isso é automaticamente. Todas as vezes que nós cumprimos o dever, o chamado de Deus, honrando a aliança que nós temos, Deus nos fará prosperar. Deus nos fará crescer. Deus nos fará vencer. Nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por quê? Por causa de uma aliança que nós não quebramos. Muitas das vezes o marido e a mulher, eles passam por crise no casamento. Mas quando eles lembram que tem uma aliança, eles procuram fazer uma outra coisa. Vencer as guerras. E é o segundo ponto dessa ministração. Teremos que renovar a nossa aliança para continuar prosperando, ou para prosperar. Muitas das vezes, quando o marido e a mulher estão um pouco meio de beicinho um com o outro, eles lembram que eles têm uma aliança. Quando eles começam a honrar aquela aliança, eles voltam atrás, se perdoam, se consertam, se conversam e chega a um denominador comum e continua a batalha. Queridos, tem muitas das vezes que a guerra no casamento está tão grande que o amor esfria, que muitas das vezes alguém pode até dizer acabou o amor, mas você tem que olhar para um lado e lembrar que você tem uma aliança e honrar a sua aliança. E se você não está conseguindo amar, ore a Deus para que você venha conseguir amar a aliança e honrar a sua aliança, porque você honrando a sua aliança, Deus vai trazer de volta o amor. Amém? A nossa aliança, ela precisa ser renovada. Nós precisamos renovar todos os dias a nossa aliança com Deus. Precisamos todos os dias renovar a nossa aliança na vida sentimental. Todos os dias você precisa dizer para a sua pessoa amada que você o ama. Às vezes você diz assim: ele já sabe, ou ela já sabe que eu amo, não preciso estar dizendo não. Não preciso estar declarando não isso. Queridos, renovar a aliança é você ter cuidado. E nós vemos que Isaac tinha cuidado de Rebeca. Já tinha nascido Jacó e Esaú. Não sabemos mais ou menos a idade que eles tinham, mas eles já eram mais ou menos adolescentes.
E Isaac ainda brincava com Rebeca. Que tipo de brincadeira? Outras versões da Bíblia diz que Isaac acariciava Rebeca. E Abimeleque viu da janela do palácio. Então, quantas das vezes a aliança precisa de carinho? Quantas das vezes a aliança precisa de amor? Também para sobreviver. E nós precisamos renovar a nossa aliança. Eu quero falar um pouco de um cara que é fora de sério, chamado Jacó. Jacó, ele foi um rapaz que depois dessa aliança, Esaú, seu irmão, arrumou 2 mulheres de uma vez só. Quem são essas mulheres? Elas não eram da linhagem de Israel. Ela não era da descendência de Abraão. Ela não era da parentela de Abraão. Elas eram hetéias. E essas 2 mulheres, ela trouxe tanto desgosto para Rebeca e para Isaac, que eles tiveram amargura de alma por causa dessas mulheres. E este homem chamado Isaac, ele veio a ficar cego, já estava bem velho. E de repente ele pediu para que Esaú fizesse um guisado, que você já conhece essa história, onde Jacó ultrapassou Esaú. E de repente Rebeca ouviu essa história e disse para Jacó fazer um guisado, matar um carneiro, um cabrito, que ela fazia o guisado e levaria para Isaac abençoar Jacó. E de repente, quando Jacó chega com Isaac, até Isaac com aquele carneiro, com aquele cabrito guisado, Jacó comeu e abençoou, Isaac comeu e abençoou Jacó. E de repente chega Esaú com a caça que seu pai tinha pedido guisada também para que ele comesse. E Isaac estava cego, não conseguia ver, e ele disse: mas quem o abençoei? Não foi você, meu filho Esaú? E aí ele entendeu que ele já não era mais o dono da bênção. Mas Jacó, por ultrapassar seu irmão, ele trouxe uma maldição para a vida dele. E a partir daquele dia, Esaú disse: quando meu pai falecer, quando meu pai fechar os olhos, eu vou matar Jacó. E a ira de Esaú foi tão grande, se acendeu tanto contra Jacó, que a partir daquele dia ele olhava para Jacó com vontade de matá-lo. E foi preciso que Jacó fugisse. Aí é onde começa a história de Jacó. Jacó, quando ele saiu da terra de Canaã para a terra de Padã Arã, e de repente ele teve que dormir naquela cidade, uma cidade chamada Luz. E ele pega uma pedra e põe por travesseiro, e ali ele está deitado, e uma grande escada que dava da terra até o céu. E ele olhava que anjos desciam e subiam, e no topo daquela escada estava um homem chamado Deus. E naquele momento Jacó faz uma aliança com Deus. A história de Jacó começa depois desta aliança que ele faz com Deus. E ele disse nesta aliança: se Deus me der pão para comer, vestes para vestir, darei o dízimo de tudo quanto o Senhor me der quando eu voltar desta viagem. E isso durou 20 anos, essa viagem de Jacó. 7 anos ele trabalhou de graça, por amor a uma mulher. Quem é que sabe dessa história? Todo mundo sabe, né? E depois, quando ele foi no dia do casamento, Labão enganou ele. Em vez de dar a prometida, deu a outra do olhinho torto. E ele disse: que fizeste comigo, Labão? Eu não te trabalhei por Rebeca, por Raquel? Que às vezes eu confundo Rebeca com Raquel. Eu não te trabalhei 7 anos por Raquel? Por que me deste Lia como esposa? Aí Labão disse: agora trabalha mais 7 anos, tu será dono da tua esposa. Porque não pode casar a mais nova antes da mais velha. E é naquele momento, mas Jacó tinha uma aliança com Deus. E Jacó trabalhou mais 7 anos de graça. Então Jacó trabalhou 14 anos de graça.
E aí começou a vir os filhos, e Jacó trabalhando de graça para o seu sogro. E de repente, quando findou os 14 anos, ele disse: agora me despede que eu vou embora. E Labão disse: não, diga-me qual o teu salário. E designaram um salário para Jacó. E por 7 anos, 10 vezes foi mudado o salário de Jacó. E nós vemos que todas as vezes que Labão tentava enganar Jacó, Deus prosperava ainda mais a Jacó. Mas por causa de que Deus prosperava Jacó? Era isso que eu queria trazer à tona hoje. Não é porque Jacó era bonzinho, não é porque Jacó era o queridinho, não. Porque Jacó tinha uma aliança com Deus. Deus prosperou Jacó por causa da aliança que ele não quebrou com Deus. Mas passou-se ali 21 anos. De repente, as coisas começaram a ficar estranhas. Deus disse: agora volta para a tua terra. Mas Jacó estava todo feridento, todo corubento, cheio de trauma, cheio de pecado. E ele tinha medo de reencontrar seu irmão Saul e ser morto, ou Esaú e ser morto. E quando ele vem de volta, no capítulo 32 de Gênesis, ele começa a passar por um lugar chamado Peniel. E ali ele passa a noite lutando com o anjo, quando a gente sabe da história. E naquele lugar ele recebeu cura, ele recebeu libertação de Deus dos seus pecados. E naquele momento nós vemos que mais uma aliança ele faz. Queridos, o encontro de Jacó com Esaú foi tão lindo, que quando eles se encontraram, eles se abraçaram, choraram e beijaram um ao outro. Aquilo que era para ser um encontro de morte, que era para ser um encontro de que a vida de Jacó poderia estar destruída, ele honrou mais uma vez a sua aliança com Deus e foi até os pés de Cristo para pedir perdão, para receber cura, para receber libertação. Eu quero dizer para você, todas as vezes que você honrar a sua aliança, você vai encontrar perdão aos pés de Cristo. Você vai encontrar um renovo, você vai encontrar um novo tempo de prosperidade para você continuar crescendo em Deus. E naquele momento, quando ele abraça Esaú, se quebra todo o laço de morte. Quero dizer para você, que quando você encontrar Deus, diante da aliança que você tem, quando você tiver um encontro a sós com Deus, face a face, a sua história vai mudar e vai mudar para melhor. Você pode estar prosperando hoje, você pode estar vivendo um nível de intimidade com Deus, mas depois que você tem um encontro com Deus, assim como Jacó teve, a sua vida vai mudar. A sua prosperidade vai ser maior ainda. Vemos que só de presente, Jacó, ele doou quase 1000 cabeças de gados para Esaú. E Esaú disse: eu não preciso, porque eu já tenho bastante, já tenho o suficiente. Ele disse: isso é presente meu para você. Dizendo Jacó: se eu enviar estes presentes a meu irmão, amolecerá o coração dele, talvez ele não me mate. Queridos, eu quero dizer que Deus vai te fazer prosperar tanto, por causa da aliança, na família, por causa da aliança com Deus, por causa da aliança com a igreja, que mesmo em tempo que você pensa que será para a morte, Deus vai trazer perdão, Deus vai trazer cura, Deus vai trazer vida, Deus vai lhe fazer prosperar, Deus vai lhe fazer crescer. E Jacó, naquele momento, ele ainda não tinha os 12 completos. A partir do perdão e da cura de Jacó, foi que nasceu o seu 11º filho, aleluia, seu 12º filho, e ali ele fechou os seus 12, e a vida de Jacó foi de bênção e de prosperidade. Queridos, eu quero dizer para você, que a tua aliança, a tua cura vai fazer com que a prosperidade de Deus venha ainda maior, fechando os 12, você vai ser líder de multidão. E cumpriu-se em Jacó a promessa de Deus, que ele seria pai de multidões.
através da vida de Abraão, através da vida de Isaac, se cumpriu na vida de Jacó. Eu quero dizer para você que agora chegou o teu tempo de Deus cumprir a promessa. Esse é o tempo de Deus trazer para nós o refrigério. É o tempo que Deus está trazendo para nós conquistarmos. É o tempo de renovar as nossas alianças em Deus, para que venha a prosperidade de Deus e o crescimento, e a equipe de 12 ser fechada para a glória do nome de Jesus. Você nasceu para prosperar, você nasceu para vencer, você nasceu para ter um novo tempo com Deus. A sua aliança vai marcar o tempo da sua conquista. Quando você honrar a sua aliança com Deus, vai chegar o tempo da cura, o tempo da prosperidade, onde todos irão olhar para você e dizer: você é maior do que eu, você tem prosperidade maior do que eu. Queridos, na vida de Isaac foi assim. Isaac prosperou tanto que ele teve que sair de lá. Os filisteus já não aguentavam mais ele, a terra não cabia mais ele. Jacó prosperou tanto que ele teve que sair de lá da casa de seu sogro Labão e voltar para a terra prometida. Eu quero dizer para você, chegou o tempo de você voltar para casa. Chegou o tempo da prosperidade de Deus ser tão grande na tua vida, de você voltar para casa, de você herdar aquilo que é teu, de você conquistar aquilo que é teu. Mas nós vemos a primeira coisa que Jacó fez quando ele chegou na terra de Canaã. Ele levantou um altar de adoração a Deus. Levante o altar de adoração a Deus na sua casa. Volte para casa, mas levante um altar de adoração a Deus. Ponha Deus em primeiro lugar na sua casa, no seu lar, na sua família, porque a prosperidade de Deus virá e você será bem-sucedido. E as bênçãos de Deus chegará à tua tenda e você conquistará os sonhos de Deus para a sua família, para a sua casa e para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, querido, neste momento.